A pobre rapariga só tinha 50 euros para um encontro às cegas. O CEO, pai solteiro, na mesa ao lado, observou-a e pagou o jantar inteiro. O restaurante fervilhava com o murmúrio tranquilo dos jantares de semana, música suave a tocar, copos a tilintar delicadamente e talheres a tocar na porcelana. A luz das velas tremeluzia no centro de cada mesa, projetando sombras quentes nos estofos de madeira escura e nos lençóis azuis marinhos. Não era um lugar de 5 estrelas, mas era o mais elegante em que a Inês alguma vez tinha estado num encontro. Ela entrou hesitante, o sino por cima da porta a soar como se anunciasse a sua chegada alto demais. As mãos dela alisaram as laterais do seu vestido, uma peça vintage de cor de pérola, justo na cintura, o tecido a começar a desfiar nas bordas. Tinha pertencido à sua mãe. Ela só o tinha usado uma vez antes, anos atrás, na sua formatura da faculdade. Naquela noite, parecia uma armadura e uma esperança, tudo ao mesmo tempo. Ela tinha enrolado o seu cabelo loiro naquela tarde no seu minúsculo apartamento, aplicando um pouco de maquilhagem para a qual mal tinha dinheiro. Os seus lábios estavam num rosa suave. Os seus nervos, no entanto, não tinham disfarce. Uma anfitriã aproximou-se com um sorriso educado. "Reserva para Inês", disse ela, a sua voz mais firme do que se sentia. "Por aqui, por favor." Ela seguiu a mulher até uma pequena mesa junto à janela. A luz acima dela brilhava suavemente. Parecia estar à espera que algo acontecesse. A Inês sentou-se com cuidado, a mala apertada no seu colo, os joelhos juntos debaixo da mesa. Ela olhou para a hora uma vez, 18h45. Ela estava 15 minutos adiantada. Bom, ela precisava de tempo para respirar. Talvez, apenas talvez, desta vez fosse diferente. Ela examinou a sala, fingindo parecer casual, mas os seus olhos pousavam na entrada a cada poucos segundos. Ela tinha-o conhecido numa aplicação de encontros. Tiago, ele parecia simpático, atencioso, não insistente. As suas mensagens eram curtas, mas doces. Quando ele sugeriu aquele lugar, ela hesitou no início, mas depois disse que sim. Tinha-lhe levado meses para dizer que sim a alguém. Anos, se fosse honesta consigo mesma. Numa mesa não muito longe da dela, um homem de fato cinzento carvão mexia um copo de uísque. A sua postura era descontraída, mas os seus olhos não. Ricardo Blake tinha acabado de sair de uma longa reunião, uma de muitas ultimamente, mas a tensão do seu dia não o tinha seguido para aquele momento. Em vez disso, o seu olhar pousou na jovem mulher perto da janela. Ela tinha entrado com tanta esperança e apenas um pouco de tremores. Algo nela lembrou-lhe o passado, de quando ele costumava acreditar que as coisas podiam começar com um olhar através de uma mesa. Passaram-se 15 minutos, depois 30. A Inês mexeu-se na sua cadeira. Ela verificou o seu telemóvel novamente, sem mensagens. Ela percorreu a última que ele tinha enviado naquela tarde. "Mal posso esperar para te ver hoje à noite." Ela sorriu para ela novamente, como se estivesse a tentar lembrar-se de que tinha sido real. Às 19h15, ela enviou uma mensagem rápida. "Olá, estou aqui, só a dar notícias. Ainda nada." Ela esperou, olhou para cima cada vez que alguém entrava e tentou não mexer demasiado no seu guardanapo. Às 19h30 ela ligou, tocou uma vez. Caixa de correio de voz. Um empregado de mesa aproximou-se da sua mesa gentilmente. "Senhorita, gostaria de adiantar e pedir algo? Estamos a começar a encher." A Inês piscou. "Oh, na verdade estou à espera de alguém. Só mais um pouco." O empregado de mesa acenou com a cabeça e afastou-se. A Inês abriu a sua pequena mala. Lá dentro estava uma nota de 5 euros dobrada, o seu fundo de emergência, para ser honesta. Ela não tinha planeado pedir muito, talvez um chá se fosse absolutamente necessário, mas tinha a esperança de que o homem chegasse e se oferecesse para partilhar uma refeição. Ela tinha a esperança de algo mais do que aquilo. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem. Ela abriu-a. "Uau, tu foste mesmo, estava só a gozar contigo. Desculpa, mas tu não és bem o meu tipo. Não vale a pena o Uber." Outra mensagem chegou logo a seguir. "Tu pareces simpática, mas a sério.
Pensaste que eu ia mesmo vir? O ecrã ficou turvo. Ela piscou com força, forçando para trás a picada. O seu queixo apertou. Ela podia sentir as pessoas à sua volta, casais a rir, empregados de mesa a mover-se, copos a tilintar, mas tudo se transformou em estática. Os seus dedos enrolaram-se no seu guardanapo. Ela recusou-se a chorar. Ali não. Ricardo, ainda sentado por perto, apanhou o momento em que ela pousou o telemóvel. Ele não tinha ouvido as palavras, mas tinha visto o suficiente. Ele viu a cor a esvair-se do seu rosto. Ele viu a forma como ela endireitou a sua coluna como se fosse a única coisa que a mantinha de pé. E ele viu a familiaridade em tudo aquilo, porque há muito tempo ele também tinha esperado. Não por uma rapariga para aparecer, mas por alguém para acreditar que ele era suficiente. A Inês sentou-se quieta por um longo momento, os dedos a tremer à volta do guardanapo no seu colo. O seu rosto estava pálido, os seus olhos secos, mas vítreos. Havia uma tensão na sua postura que dizia que ela queria desaparecer, de se encolher o suficiente para escorregar pelas fissuras do chão de azulejo. Ricardo observava da mesa ao lado sem dizer nada. Ele não tinha a intenção de ficar depois do jantar, mas algo na rapariga junto à janela o tinha atraído desde o momento em que ela chegou. Havia um olhar específico nos seus olhos, algo entre a coragem e o medo. E agora havia apenas a dor tranquila da desilusão espalhada pelo seu rosto como uma nódoa negra. Ele viu a forma como ela se mexeu ligeiramente na sua cadeira, pressionando a sua mão gentilmente contra o seu estômago. Ela estava com fome, não apenas emocionalmente, mas literalmente com fome. Ela tinha estado a beber água sem comida. Os seus olhos moveram-se em direção à estação dos empregados de mesa, como se estivesse a calcular quanto tempo ela podia ficar ali antes que alguém lhe pedisse para sair. Ela esticou-se para o seu casaco. Lentamente, como se cada movimento pesasse mais do que deveria, ela levantou-se. A sua mala já estava na sua mão e ela virou-se em direção à porta com passos hesitantes. Assim que ela se moveu, um empregado de mesa apareceu ao lado dela com um prato na mão, um prato de massa quente e perfumado e um copo de limonada com gás. "Com licença, senhorita", disse o empregado de mesa com um sorriso. "A sua encomenda?" A Inês piscou confusa. "Eu não pedi nada. Foi tratado", disse o empregado de mesa. "Alguém pediu por si e a sua conta foi paga." A Inês ficou paralisada. As suas sobrancelhas franziram enquanto ela olhava à volta, incerta. O seu primeiro instinto foi o medo. Seria algum tipo de piada? Outro truque cruel? Então uma voz veio de trás dela, calma e baixa. "Não é caridade", disse Ricardo. "É um lembrete. Mereces comer, mesmo que o mundo tente dizer-te o contrário." A Inês virou-se assustada. Ricardo estava de pé, uma mão casualmente apoiada nas costas da sua cadeira. A sua expressão era ilegível, exceto pela suave honestidade nos seus olhos. Ele não estava a sorrir para impressionar. Ele não estava a ter pena dela. Ele simplesmente a viu. Ele puxou a cadeira do outro lado da dela sem esperar por um convite e sentou-se. Por um momento nenhum dos dois falou. Depois, suavemente, ele disse: "Cuida do teu estômago antes de tentares cuidar do coração de outra pessoa." A Inês sentou-se devagar, os seus olhos arregalados. Não foi a frase que ela esperava. Não foi uma cantada. Não foi um insulto. Foi a verdade. Ninguém lhe tinha dito algo tão gentil e que a atingisse tão profundamente. Ela olhou para a comida. As suas mãos permaneceram no seu colo. Não precisava de ter feito isso. "Eu sei", ele respondeu. O silêncio esticou-se entre eles, mas não foi estranho, foi honesto. A Inês olhou para ele novamente. Ele parecia caro, o tipo de homem que ela nunca esperaria que se sentasse em frente a ela voluntariamente. O seu fato parecia feito à medida, o seu relógio discreto, mas claramente de alta gama. Mas o seu rosto era calmo, curioso e gentil. Ela limpou a garganta. "Tu não me conheces." "Verdade", disse Ricardo. "Mas eu vi o suficiente." Ela hesitou. "E o que é que viste exatamente?" Ele inclinou-se para a frente com os cotovelos na mesa, a voz baixa.
Alguém que apareceu, alguém que teve esperança, alguém que esperou mais do que devia, mas não porque estava desesperada, mas porque acreditava. Isso ainda importa. A sua garganta apertou. Ninguém nunca tinha dito isso daquela maneira. As pessoas sempre lhe disseram que era ingênua, de coração mole, demasiado esperançosa para o seu próprio bem. Mas este estranho, este homem com olhos gentis, tinha-a chamado de corajosa sem usar a palavra. Ela finalmente levantou o seu garfo e deu uma dentada. A comida estava quente, real, e foi a primeira refeição decente que ela tinha tido em dias. Ricardo observou-a por um segundo, depois recostou-se na sua cadeira. Eu não tive a intenção de interferir, disse ele, mas tu lembraste-me de alguém que eu costumava ser. A Inês olhou para cima. E quem é esse? Ele sorriu fracamente. Um homem que achava que precisava de ser outra coisa para que valesse a pena esperarem por ele. Os olhos dela suavizaram. Algo não dito passou entre eles. Uma pequena faísca de entendimento, de reconhecimento. Ela ainda se sentia pequena, ainda se sentia deslocada, mas de alguma forma, com ele sentado ali, sem ter pena dela, sem a ridicularizar, parecia que ela tinha permissão para existir naquela mesa, para comer, para respirar, para ser vista. A Inês ficou sentada muito depois do jantar ter acabado. O prato à sua frente estava vazio, mas o peso no seu peito permaneceu cheio. Cheio de coisas que ela não tinha dito e não sabia como dizer. Quando Ricardo se levantou para sair, ele simplesmente deslizou um pequeno cartão pela mesa sem pressão ou expectativa. Eu venho aqui muitas vezes para o café, não para a companhia. Ela olhou para ele, os olhos ainda um pouco guardados. Ele deu um pequeno aceno, mais de entendimento do que de despedida, e saiu. Passou-se uma semana. Aulas, trabalho, turnos na biblioteca, noites a estudar até tarde. A Inês tentou afastar a noite da sua mente, mas as suas palavras ficaram. Não apenas as que ele disse em voz alta, mas as que ele não disse. Ela não tinha esperado que ele a visse tão claramente, e ainda mais que respondesse com gentileza sem pedir nada em troca. Era uma quinta-feira de manhã tranquila, quando ela entrou numa pastelaria acolhedora aninhada entre a biblioteca municipal e a livraria. Era o tipo de lugar onde ela parava apenas quando o seu orçamento o permitia, geralmente para um café preto simples e o Wi-Fi gratuito. Ela estava a remexer na sua bolsa de moedas gasta ao balcão quando uma voz familiar chegou aos seus ouvidos. Faz esse também, disse Ricardo ao barista. Ela parece alguém que pode precisar de leite de aveia hoje. A Inês virou-se, surpresa ao vê-lo sentado no canto com o portátil aberto, as mangas arregaçadas, o mesmo sorriso calmo no seu rosto. Tu lembraste-te do meu nome, disse ela suavemente enquanto se sentava com o copo que ele lhe entregou. Lembrei-me da tua coragem, ele respondeu. O nome foi a parte fácil. Ela piscou, incerta sobre como responder, mas as palavras aqueceram algo pequeno e cansado nela. Eles sentaram-se num silêncio confortável. O sol da manhã filtrava-se pelas janelas, desenhando suaves raios dourados pela mesa. O ar cheirava a canela e a grãos torrados. Era o tipo de espaço que convidava à conversa, mas apenas se esta surgisse naturalmente. Tu trabalhas por aqui? Ela perguntou eventualmente. Ele acenou com a cabeça. Às vezes este lugar fica perto de um dos nossos parceiros de pesquisa de produtos. A Inês deu um sorriso educado, incerta sobre o que mais dizer. Ricardo recostou-se ligeiramente. Sabes, eu estraguei completamente a nossa última campanha. Tentamos promover uma nova linha de snacks para bebés e o slogan acabou por soar como se estivéssemos a promover pastilha elástica para bebés. Não foi o nosso momento de maior orgulho. A Inês soltou uma pequena e genuína gargalhada. Ele continuou a partilhar como um influenciador de comida, os massacrou online, completo com um meme que se tornou viral. Ele relatou, não com arrogância ou autodepreciação, mas com o tipo de humor que vem de alguém que aprendeu a não levar o fracasso para o lado pessoal. A Inês relaxou. Sem pena, sem perguntas sobre o seu passado. Sem comentários estranhos sobre aquele jantar, apenas um homem a partilhar uma história. Não como um CEO, apenas como uma pessoa. Ela bebeu o seu café. Esse slogan soa a algo que o meu professor de anatomia detestaria, ele sorriu.
Eu podia usar alguém como tu no departamento de copywriting. Ela levantou uma sobrancelha. Eu sou uma estudante de enfermagem sem dinheiro, não uma especialista em branding. Exatamente, disse ele. Tu lês as pessoas melhor do que os marqueteiros. Eles conversaram um pouco sobre as suas preferências de café, sobre snacks estranhos da infância, sobre como ela uma vez tentou cortar a sua própria franja com tesouras de segurança. A leveza da conversa surpreendeu-a. Quando ela se levantou para sair, esperou que ele dissesse algo para prolongar o momento, mas ele apenas sorriu, acenou com a cabeça e deixou-a ir. Sem pressão, sem convite, apenas respeito. E enquanto ela se afastava, a Inês percebeu que estava a sorrir novamente, não porque alguém a tinha resgatado, mas porque alguém a tinha ouvido e se lembrado e rido com ela. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que tinha partilhado uma mesa, não por desespero, mas por escolha. E talvez, apenas talvez, isso fizesse toda a diferença. A sala de conferências era modesta, mas cuidadosamente arranjada com cadeiras brancas dobráveis de frente para um ecrã, onde slides coloridos mostravam vegetais de desenhos animados e bebês a sorrir. Uma longa mesa nas traseiras oferecia taças de fruta, amostras de granola e sumos de fruta em caixa, todos rotulados com o nome da empresa, Blaine Organics. A Inês sentou-se na terceira fila, com o bloco de notas no seu colo, a caneta pronta. Ela usava o seu top de enfermagem azul claro por baixo de um casaco simples, o seu cabelo puxado para trás num coque baixo. À sua volta estavam jovens mães, alguns pediatras e um par de curiosos estudantes de nutrição. Não era muitas vezes que ela conseguia comparecer a eventos como aquele. Ela geralmente não podia pagar o tempo ou as taxas de inscrição, mas Ricardo tinha lhe enviado uma mensagem de texto uma semana antes com um convite pessoal e uma isenção de taxa. Pensei que isto pudesse alinhar-se com os teus estudos, sem pressão. E assim, ela veio. O apresentador introduziu o tópico: nutrição na primeira infância, segurança alimentar e consciencialização sobre alergênios em produtos comprados em loja. Enquanto os slides continuavam, a Inês levantou a sua mão 2 vezes. Uma vez para perguntar sobre os níveis de conservantes em snacks para bebês e outra para apontar uma discrepância no sistema de rotulagem de alergias. Ambas as vezes o orador parou, surpreso. Essa é uma ótima pergunta, disse ele após a segunda, e uma observação realmente perspicaz. Ricardo, parado perto das traseiras num blazer azul marinho, observava tranquilamente. Ele tinha visto muitos estagiários ambiciosos, empregados perspicazes e especialistas confiantes, mas havia algo raro na voz da Inês. Ela não estava aí tentar impressionar ninguém. Ela simplesmente se importava. Ela fazia perguntas como alguém que um dia estaria numa posição para salvar uma vida por causa delas. Após o workshop, enquanto outros se misturavam à volta da mesa de snacks ou entregavam currículos, a Inês saiu discretamente, dirigindo-se para a biblioteca mais abaixo no quarteirão. Ela adorava aquela biblioteca. Era quente, aninhada entre 2 edifícios de escritórios e tinha uma sala de estudo tranquila com vista para um pequeno jardim. Ela sempre pensou que parecia um lugar secreto para pessoas que estavam a tentar crescer, tal como as plantas lá fora. Ela não esperava ver Ricardo lá, mas quando ela empurrou a porta de vidro para a abrir, lá estava ele, parado junto à zona de leitura para crianças, a segurar a mão de uma menina de camisola amarela. A Inês piscou. Ricardo olhou para cima e sorriu. Olá, disse ele, gentilmente ajeitando a menina atrás dele. Não tinha a certeza se te ia ver aqui. Eu, vim só devolver alguns livros, ela respondeu, segurando a pequena pilha nos seus braços. Os seus olhos moveram-se para a criança que agora espreitava de trás das pernas de Ricardo. Esta é a Sofia, ele disse suavemente, a minha filha. As sobrancelhas da Inês levantaram-se ligeiramente. A voz de Ricardo mudou, mais suave, mais cuidadosa. Ela tem 3 anos. É um pouco tímida no início. A Inês agachou-se ligeiramente, oferecendo um pequeno sorriso. Olá, Sofia. A menina piscou para ela, hesitante.
Depois, lentamente, ela deu um passo em frente, a sua mão minúscula esticando-se para tocar a bainha do casaco da Inês. Ela é bonita, disse a Sofia para ninguém em particular. A Inês riu. Tu também és muito bonita. Houve uma pausa. Depois, a Sofia inclinou-se perto, cheirou o ar perto do ombro da Inês e sussurrou. Ela cheira a mamã. O ar parou. A expressão de Ricardo congelou. O seu fôlego mal se prendeu, o tipo de silêncio que se partia com a memória. A Inês ficou quieta, incerta, o peso das palavras da criança a afundar-se no espaço entre eles. Ela olhou para Ricardo. O seu rosto era ilegível, mas as suas mãos, a agarrar o pequeno ombro da Sofia, estavam a tremer. A Inês ajoelhou-se novamente, ao nível da criança. A sua voz era gentil, cuidadosa. Bem, ela disse suavemente, isso é um grande elogio. A tua mamã deve ter cheirado a bondade. A Sofia acenou com a cabeça solenemente. Ricardo desviou o olhar, o seu queixo apertando-se ligeiramente. Ele piscou 2 vezes, depois limpou a garganta. Ok, querida, ele murmurou. Vamos escolher um livro. A Sofia correu em direção aos livros ilustrados. Ricardo ficou para trás por um momento, os seus olhos ainda ligeiramente desfocados. Ele virou-se para a Inês. Ela faleceu há 2 anos, ele disse calmamente. A Sofia geralmente não diz isso. A Inês acenou com a cabeça, entendendo mais do que conseguia expressar por palavras. As crianças lembram-se mais com os seus corações do que com as suas cabeças. Ele olhou para ela, depois realmente olhou, e pela primeira vez, algo no seu olhar não estava guardado, apenas aberto. Começou com momentos partilhados que nunca se sentiram como obrigações. A Inês parava no escritório de Ricardo uma vez por semana, às vezes apenas para deixar documentos recém-anotados da sua mais recente pesquisa sobre nutrição para bebés. Outras vezes, ela ficava um pouco mais, a beber chá no canto enquanto ele revia slides para uma próxima apresentação de produto. Ela tinha uma maneira de apanhar inconsistências, de fazer o tipo de perguntas que mães reais um dia fariam sobre os rótulos. Ricardo apreciava a sua perspicácia mais do que a maioria dos consultores que ele alguma vez tinha contratado. Mas não era apenas trabalho, era a sua presença, tranquila, atenciosa, nunca exigente, que fazia com que aqueles momentos durassem. Às terças e quintas-feiras, quando a sua ama tinha aulas ou emergências, Ricardo ligava para a Inês, não como um último recurso, mas porque a Sofia parecia responder a ela de uma forma que acalmava as arestas da sua rotina. A Inês ia buscá-la à creche, fazia-lhe tranças no cabelo antes de deitar e lia sempre 2 livros. Nunca 1, nunca 3. Tornou-se algo não dito, mas familiar. A Inês nunca perguntou a Ricardo sobre o seu passado e ele nunca a pressionou sobre o dela. Não houve confissão de sentimentos nem grandes gestos românticos, mas quando ela ria, ele dava por si a olhar por tempo demais. E quando ele ficava acordado até tarde a trabalhar, ele às vezes escrevia uma mensagem só para lhe contar algo engraçado que a Sofia tinha dito, mas apagava antes de enviar. Era frágil e real. Então, uma noite a linha entre a ajuda e algo mais ficou turva. A Sofia tinha uma febre ligeira. Ricardo tinha ficado em casa do trabalho a fazer malabarismos com videochamadas e termômetros e sopa morna. Às 16 horas, ele estava exausto. Às 16h30, a Inês apareceu com uma pequena bolsa de lona e uma batida gentil na porta. Tu não parecias bem ao telefone, ela disse simplesmente. Ele deixou-a entrar. A casa cheirava fracamente a limão e a medicamentos. A Sofia estava deitada no sofá debaixo de um cobertor fino, as suas bochechas coradas. Ela abriu os olhos quando a Inês se aproximou e esticou a mão sem dizer uma palavra. A Inês sentou-se ao lado dela, passou uma mão fresca pela sua testa, depois tirou algo da sua bolsa. Uma toalha macia ensopada numa compressa de ervas embrulhada em papel de cera para as manter fresca. Eu costumava adorar isto no hospital, disse a Inês. Um pouco de lavanda ajuda a cabeça e o coração. Ricardo observou enquanto ela pressionava a toalha gentilmente contra a testa da Sofia. A Sofia soltou um suspiro suave e fechou os olhos. Os minutos passaram. A Inês cantarolava baixinho, a mais suave das canções de embalar.
Depois ela começou a cantar, tão baixo que podia ter sido confundido com apenas respiração. Ricardo congelou. Ele conhecia aquela canção. Ele não a ouvia há quase 3 anos. Era a canção de embalar que a sua esposa costumava cantarolar quando a Sofia ainda era pequena o suficiente para dormir na cama deles depois de um pesadelo. Uma melodia gentil de uma canção folclórica, alterada com letras sem sentido e uma linha que sempre fazia a Sofia rir. A lua usa meias quando está frio à noite. A Inês cantou a palavra por palavra. Os joelhos de Ricardo cederam ligeiramente e ele afundou-se na poltrona atrás dela, a sua respiração superficial. Ele não a interrompeu, ele não se mexeu, mas as lágrimas vieram imparáveis e súbitas, anos a manter tudo limpo e controlável. A voz da Inês tremeu por meio segundo quando ela notou, mas ela continuou a cantar. Quando a canção acabou, ela olhou por cima do seu ombro. Ricardo estava sentado com o rosto nas mãos em silêncio. Eu não sabia, ela sussurrou. Ele abanou a cabeça. Não podia saber. Uma longa pausa esticou-se entre eles. Ela costumava cantá-la todas as noites. Ele disse roucamente. Eu pensei que a Sofia tinha esquecido. Ela olhou para a menina que agora dormia pacificamente no seu colo. As crianças não se esquecem do amor, ela disse. Elas apenas esperam para ouvi-lo novamente. Ele acenou com a cabeça lentamente, sem declarações, sem confissões. Mas quando a Inês gentilmente colocou um cobertor sobre as pernas da Sofia e encostou a sua cabeça às costas do sofá, Ricardo não se mexeu. Eles sentaram-se assim por um longo tempo, um homem, uma mulher e uma criança a dormir, sem nomear o que estavam a tornar-se, mas já estava lá. 3, não mais separados, apenas calmamente a tornarem-se um. A carta chegou num envelope simples com o nome do comitê de bolsa impresso de forma limpa no topo. A Inês olhou para ela por 5 minutos completos antes de a rasgar com as mãos a tremer. Ela leu a primeira linha uma vez, depois novamente, depois uma terceira vez antes de soltar um suspiro que ela não tinha percebido que estava a aprender. Propinas integrais, programa de 1 ano, especialização em pediatria fora do estado. Era tudo pelo que ela tinha trabalhado, tudo pelo que ela tinha secretamente esperado em noites em que o mundo parecia demasiado pesado e o futuro demasiado distante. Mas em vez de euforia, o seu peito apertou porque significava partir, deixar o calor tranquilo da cozinha de Ricardo, deixar as histórias para dormir da Sofia, deixar o ritmo estranho e constante de algo que parecia quase uma vida. Ela esperou 3 dias antes de lhe contar. Eles estavam no parque, a Sofia a perseguir bolhas de sabão enquanto a Inês estava sentada ao lado de Ricardo no banco, a carta dobrada cuidadosamente no bolso do seu casaco. Eu consegui a bolsa, ela disse suavemente. Ricardo virou-se para ela com as sobrancelhas levantadas, o sorriso imediato. Inês, isso é incrível. Ela acenou com a cabeça, os olhos fixos no chão. É em Oregon. Começa em agosto, 1 ano. O vento sussurrava nas árvores, espalhando folhas douradas pelos seus pés. Ricardo ficou quieto por um momento. Depois ele disse, tu devias ir. Os olhos dela subiram surpresos. Tu achas? Ele acenou com a cabeça. Tu mereceste-a. Mas e se ela engoliu? E se tu pensares que eu estou apenas a sair quando as coisas estão a ficar boas? Como se eu te tivesse usado para a estabilidade e agora estou a ir embora? O rosto de Ricardo suavizou-se. Ele abanou a cabeça lentamente. Amar alguém não significa prendê-lo, ele disse. Significa não cortar-lhe as asas. As palavras calaram mais fundo do que ela esperava. Elas aninharam-se em lugares dentro dela que ainda temiam o abandono, ainda acreditavam que ela tinha de provar o seu valor ficando. A Inês piscou rapidamente, depois virou-se a ver a Sofia perseguir uma bolha que flutuava um pouco fora do seu alcance. Ela partiu no início de agosto. Na noite anterior ao seu voo, Ricardo convidou-a a ela e a Sofia para jantar na sua casa. Eles comeram massa à luz de velas e a Sofia insistiu em fazer uma corrente de papel dos dias até ela voltar. Um elo por cada semana.
Quando chegou a hora de partir, a Inês ajoelhou-se para se despedir da Sofia. Mas antes que ela pudesse falar, a Sofia atirou seus braços à volta do seu pescoço e sussurrou: Tu não vais para longe. O papá diz que os corações não se importam com a distância. A Inês fechou os olhos, puxando a menina para mais perto. Era o tipo de adeus que ela nunca tinha tido antes. Um sem culpa, sem medo, apenas amor. Ela olhou para Ricardo, que estava parado junto à porta, com as mãos nos bolsos, os olhos ilegíveis, mas quentes, sem promessas, sem espera por mim, apenas um entendimento silencioso, que algo real podia sobreviver ao espaço entre eles, que o amor, na sua forma mais verdadeira, não. Exige proximidade. A Inês chorou naquela noite, não porque estava a ser deixada para trás, mas porque pela primeira vez estava a ser deixada ir sem ser desiludida. O hospital comunitário parecia quase exatamente o mesmo. Paredes estéreis, monitores a apitar suavemente, enfermeiras em sapatos sensatos a correr entre pacientes. Mas algo sobre entrar desta vez sentia-se inteiramente diferente. A Inês estava parada na entrada do staff, a segurar o seu novo crachá, a sua bata branca recém-passada. A enfermeira estava impresso debaixo do seu nome em letras a negrito. Ela tinha conseguido. Depois de um ano de trabalho exaustivo, turnos noturnos e saudades de casa mais do que ela alguma vez esperou, ela estava de volta, mais forte, mais firme e mais certa de quem ela era do que nunca. A manhã passou num borrão de introduções, papelada e reencontros com rostos familiares dos seus dias de estagiária. Pouco antes do almoço, uma enfermeira entregou-lhe um envelope branco elegante. Há um evento esta tarde. Tu estás convidada, ela disse com uma piscadela de olho. O convite era simples, um elegante lançamento de produto, o seu primeiro colher, uma celebração de nutrição, dignidade e segundas oportunidades. Local: Rooftop Garden, Blake Nutrition Company. Hora: 15 horas. Ela soube instantaneamente de quem era. Exatamente às 15 horas, a Inês saiu do elevador para o jardim do terraço, um espaço arejado alinhado com ervas em flor, luzes suspensas e fileiras de cadeiras brancas. Uma longa mesa no centro exibia embalagens de cor pastel, cada caixa marcada com a mesma caligrafia suave. A seu primeiro colher para as mulheres que ficaram com fome para alimentar a esperança. A Inês parou no seu caminho. A sua garganta apertou enquanto ela olhava para o design. Era subtil, mas a silhueta no lado da caixa, uma mulher a embalar uma criança perto, uma colher na sua outra mão, era inconfundivelmente familiar. Ricardo estava parado perto do pódio, a falar com uma pequena multidão de investidores, staff e imprensa. A sua voz era calma, focada, mas quando os seus olhos se encontraram com os dela do outro lado do terraço, os cantos da sua boca levantaram-se ligeiramente. Ele terminou seu discurso, apertou algumas mãos, depois caminhou diretamente para ela. Eu não tinha a certeza se tu virias, ele disse. Eu não tinha a certeza se tu ainda te lembrarias de mim, ela respondeu suavemente. Impossível. Ele disse, os olhos quentes. Eles ficaram parados por um momento em silêncio, o ruído do evento a desaparecer no fundo. Depois, lentamente, Ricardo meteu a mão no seu bolso e tirou uma pequena caixa. Ele não se ajoelhou. Ele não falou em grandes declarações. Ele simplesmente a abriu, revelando um anel delicado com uma única pedra discreta. Eu não quero salvar-te, ele disse calmamente. Eu quero ficar se tu me deixares. A Inês olhou para o anel, depois para Ricardo, o seu rosto mais velho do que quando se conheceram. Pela primeira vez, os seus olhos ainda carregavam o peso do seu passado, mas agora suavizados por algo mais. Ela não chorou, ela não tremeu, ela simplesmente acenou com a cabeça. Não porque estava sobrecarregada, não porque parecia um conto de fadas, mas porque pela primeira vez na sua vida ela estava a escolher o amor não por necessidade ou medo, mas de um lugar de paz. Um lugar onde duas pessoas, cada uma quebrada à sua maneira, se tinham tornado inteiras o suficiente para estarem lado a lado. E desta vez, nenhum deles estava a fugir.
O suave zumbido da conversa, o tilintar dos copos e o cheiro de pão com azeite e alecrim preenchiam o mesmo restaurante de gama média onde não há muito tempo a Inês tinha estado sentada sozinha, nervosa, esperançosa e invisível. Mas naquela noite tudo era diferente. Ela entrou de mãos dadas com Ricardo, os seus dedos entrelaçados de forma natural e confortável. A Sofia trotou à frente deles no seu pequeno vestido azul marinho, as suas trancinhas a saltar a cada passo. A anfitriã cumprimentou-os calorosamente e levou-os para uma mesa de canto familiar. Exceto que desta vez havia 3 cadeiras. Ricardo puxou uma para a Inês, depois ajudou a Sofia a sentar-se na dela. Sem separação, sem observação silenciosa de longe, apenas uma mesa partilhada. A Inês olhou à volta do espaço. A mesma iluminação suave, a mesma madeira polida, até o mesmo empregado de mesa que uma vez tinha perguntado gentilmente se ela gostaria de fazer um pedido. Era surreal. Ricardo entregou-lhe o menu com um sorriso brincalhão. "Pede tudo o que quiseres", ele disse. "Hoje à noite comemos pela rapariga que esperou 45 minutos e ainda assim acreditou que alguém apareceria." A Inês soltou uma pequena gargalhada, mas os seus olhos brilharam. Ela olhou para o menu depois de volta para ele. "Tu lembras-te de tudo?" "Lembro-me de ti", ele disse simplesmente. Nesse momento, a Sofia meteu a mão na sua pequena mochila e tirou um pedaço de papel dobrado. Ela espalhou-o orgulhosamente na mesa. Era um desenho de lápis de cera, uma pequena casa com uma porta amarela, um sol com um rosto sorridente e 3 figuras de pau numa mesa de jantar. Uma com cabelo comprido e amarelo, uma alta com óculos e uma pequena com sapatos roxos. "Estes somos nós", disse a Sofia, "e estes são esparguete, porque a mamãe Inês gosta de esparguete." A respiração da Inês prendeu-se. Ela esticou a mão pela mesa e tocou gentilmente no papel, os seus dedos a tremer ligeiramente. "Tu desenhaste isto hoje?" ela perguntou. A Sofia acenou com a cabeça. "Na pré-escola, a professora disse para desenharmos a nossa coisa favorita. Eu escolhi o jantar contigo e com o papá." Ricardo olhou para a sua filha, depois para a Inês. Não eram necessárias palavras. A simplicidade do momento dizia tudo. A luz das velas tremeluzia. Risos de outra mesa ondularam. Um empregado de mesa sentou-se pão quente e água sem interromper a Ede. Intimidade do que estava a acontecer. A Inês olhou para as 2 pessoas à sua frente. O homem que uma vez tinha pago discretamente o seu jantar sem uma palavra e a menina que a via não como uma estranha, mas como casa. Ela esticou-se para o seu copo de água, respirou fundo e sussurrou, não alto, não dramaticamente, mas com o tipo de certeza tranquila que só vem depois de sobreviver à tempestade. "Tu nunca te atrasaste", ela disse, os olhos presos nos de Ricardo. "Eu só precisei de acreditar o tempo suficiente para esperar." Ricardo não respondeu de imediato. Ele esticou-se para a mão dela através da mesa, entrelaçou os seus dedos com os dela e acenou com a cabeça. Fora do restaurante, a noite tinha se instalado, mas lá dentro, numa pequena mesa com 3 cadeiras, algo tinha começado. Não um resgate, não um conto de fadas, apenas 3 pessoas, uma mesa e um futuro construído sobre o simples e tranquilo milagre de aparecer. Se esta história te tocou, não te esqueças de apoiar a Soul Stirring Stories, clicando no botão Hype e subscrevendo o nosso canal. Cada visualização, cada gosto, cada partilha ajuda-nos a trazer mais histórias sinceras como a da rapariga que esperou 45 minutos. Porque em algum lugar, alguém ainda está à espera de ser visto, de ser ouvido, de ser amado. Liga as notificações para nunca perderes a próxima história que pode mudar tudo. Obrigado por assistires e lembra-te, o amor encontra sempre o seu caminho para aqueles que acreditam.